Está começando agora no Esporte Online TV a última parte da entrevista com a enciclopédia aquática, o coach Alex Puciel, comentarista do Sport TV. Na entrevista, coach, do César Cielo ao programa Grande Círculo, ele citou muito essa questão de que o nadador americano, ele pensa muito mais em equipe do que o brasileiro. O brasileiro é muito individual, é cada um por si, a dificuldade é muito maior. O atleta americano, ele é, desde o início, induzido a ser um atleta de equipe dos Estados Unidos? Essa pergunta até fui eu que fiz para o Cielo. Foi você, é verdade, verdade, estou me lembrando. Por ter trabalhado na natação americana, é algo que foi uma das coisas que eu aprendi lá. Que o americano, ele não considera a natação um esporte individual, ele considera a natação um esporte coletivo. E ele faz isso de uma forma magistral, e ele faz isso desde a base. Ele faz com que todo mundo torça por todo mundo sinta parte da equipe, todo mundo sinta parte do sucesso, parte dos resultados não tão agradáveis. E esse processo ele é levado muito até a alta performance, e quando os atletas nadam provas de revezamento, eles se transformam de uma forma assim absurdamente, eles incorporam muito o Team USA, aquela coisa é muito marcante. Então é algo que é realmente cultural, vem desde a base, eles aprendem desde cedo. E uma coisa é você fazer, a gente juntar, a gente vai fazer, a gente vai acontecer. E a outra coisa é você acreditar. E eles realmente acreditam, eles não fazem por acaso. Então aquelas histórias de grito de guerra, aquelas coisas, eles fazem aquilo porque eles realmente, eles não só fazem por fazer, mas eles compram a ideia, digerem e botam toda a energia. Não tem segredo. Nos Jogos Pan-Americanos de Lima, você sentiu uma interação maior dos atletas brasileiros, especialmente nas medalhas do revezamento? O que você sentiu? Eu acho que existe já um crescimento de uma cultura, acho que existe um processo de modificação com relação a isso. Eu me lembro teve uma cena nos Jogos Pan-Americanos de um nadador daqui do Rio de Janeiro, o João De Luca, que em determinado ele começou a botar a galera para cima. Eu até tive com ele semana passada em Belo Horizonte e falei para ele o que eu tinha falado no ar, de que como é bom ter ele de volta, porque ele é um nadador cascudo, aquele nadador que bota a galera para cima, e a gente precisa desse tipo de atitude, e precisa mesmo, a gente precisa ter um líder, a gente precisa ter uma pessoa que faça essa garotada mais nova acreditar. Puxe os outros. E uma das coisas que eu acho que vem muito da cultura americana, já que relacionando a primeira para a segunda pergunta, é de que esse time espírito que o americano tem, você fazendo as pessoas acreditarem, eu acho que as pessoas ficam mais fortes. A energia fica dividida e multiplicada. Então ela é dividida entre todos e multiplicada pela ação de todos eles, potencializada, porque eles realmente acreditam no que eles estão fazendo. Coach, queria te perguntar sobre Joana Maranhão, que é sempre uma personagem muito polêmica, de declarações fortes, foi uma grande nadadora, sem dúvida nenhuma. Como é que você analisa o ser humano Joana Maranhão? Primeiro fui eu que ensinei a nadar Joana Maranhão no Clube Português do Recife, ela, os irmãos. Então eu conheço. Ela é pernambucana. Pernambucana. Eu trabalhei no Clube Português do Recife e Joana eu conheço desde criança até atingir o estrelato. Acho que estive com ela quando ela tinha 10 anos de idade. Foi eu que levei ela para uma viagem para os Estados Unidos, inclusive, quando ela tinha 10 anos de idade. Eu acho que tem uma das coisas que eu escrevi no dia que ela anunciou a aposentadoria dela, é que a Joana ficou muito mais marcada pelos dramas, pelo fato de ser uma pessoa de voz ativa, contestadora, e briga pelos direitos dela, dos atletas, contrária à corrupção dentro da CBDA, e até mesmo marcada pela questão do abuso sexual dela, do que pelos feitos que ela teve. E esse eu acho que é uma coisa que me incomoda um pouco, porque a Joana foi muito grande. A Joana é a única nadadora da história da natação brasileira que foi para 2004, 8, 12, 16, 4 Olimpíadas. É a única de toda a história da natação olímpica do país. A Joana é a única nadadora brasileira que já foi campeã brasileira em todos os estilos: crawl, costa, peito, borboleta e média. Não tem nenhum que conseguiu isso. Então a Joana conseguiu coisas assim, muito especiais. Ninguém bateu tantos recordes sul-americanos, ninguém conseguiu tantas coisas dentro da natação em
provas olímpicas. Agora nós estamos aí com a Etienne, que ainda não conseguiu fazer a mesma coisa que ela tem feito nas provas não olímpicas, nas provas olímpicas. Então, eu preciso chamar a Joana daquela que é a melhor nadadora olímpica da história. Entretanto, e eu não digo isso, entretanto é o fato de que toda essa carga de conquistas delas fica diminuída, minimizada, desprezada e até contestada por conta das polarizações, de visões políticas distintas, porque ela é de esquerda e eu sou de direita. As coisas, parece que as pessoas são capazes de dizer que esse cara não presta porque ele é do outro lado. Então, tirar os méritos. Então, eu sou uma pessoa que separo muito bem essas coisas, eu não tenho, sabe, eu posso ter as minhas visões políticas que não são iguais às da Joana, nós já conversamos várias vezes sobre isso, mas jamais eu iria diminuir, desmerecê-la. Nada. E eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade. O ser humano, não. Joana, é bom. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, uma pessoa... Me pediram para perguntar isso. Não. Pergunta pro coach sobre o ser humano, Joana Maranhão. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extremamente carente, extremamente carinhosa. Ela é um bicho, realmente é um bicho quando tá bravo, mas ela é justa, ela não jamais ela cruza a linha, ela sabe o que é certo, sabe o que é errado, ela tem visões muito boas, e até tem umas coisas que as pessoas não sabem, eu vou contar, relacionado à pessoa Joana. Tem um determinado atleta que está na seleção brasileira agora, aconteceu agora no PAN, uma nadadora foi muito mal, e ela me escreve, diz: coach, o que está acontecendo com essa nadadora? Por que ela está tão mal? E aí ela diz assim: não, eu vou ligar para ela. E ela liga para os atletas, tentando botar os atletas para cima. No ano passado, teve um atleta, que eu não vou dizer o clube, que estava em profunda depressão. A Joana foi lá e ligou para ela. Teve um atleta que fez uma acusação de abuso contra um treinador, a Joana foi lá e conversou com o atleta. E ela não posta isso, não divulga isso, ela não faz isso para aparecer, ela faz porque ela tem um lado muito bom, um lado humano dentro dela. E as pessoas não veem esse tipo de coisa. E ela mesma, ela não se incomoda com essa contestação, ela briga nas redes sociais, troca de desafio. Eu acho que ela curte esse aspecto das redes sociais, paciência. Ela gosta do confronto. Eu acho que é um direito dela, eu não gosto. Eu também não gosto. Eu não gosto, eu uso as redes sociais para alguma coisa, eu respondo um bocado de hater, mas eu respondo até o último instante, até eu ser ofendido. Quando eu sou ofendido, acabou ali. Eu sou igualzinho. Até ali. O cara me ofendeu, acabou a conversa. Mas sempre, e eu uso muito de sarcasmo, de humor, eu faço. Ironia. Faço direto. E eu também não gosto daquele cara que diz assim: o coach, fala só de natação. Como fala? Eu falo do que eu quiser, cara, entendeu? Você vai dizer o que eu vou falar, o que eu não vou falar, por favor, isso não... Pelo amor de Deus. Essa, a Joana pensa da mesma forma. Ela quer ser o que ela quer e não quer que ninguém determine para ser o que ela decidiu ser. Então, tipo assim, se eu fosse, tira o chapéu lá do Raul Gil, tira o chapéu para Joana, tira o chapéu para Joana, sim. Tira umas com o maior prazer. Bom, vamos agora ser mais popular um pouco, porque o bojo da natação... Eu acho que a gente falou de muitos assuntos diferentes. Eu me preparei para fazer essa entrevista. Olha que legal. Porque eu não sou especialista em natação, então não posso perguntar bobagem. Você listaria os 5 maiores países da natação em todos os tempos? Os 5 maiores, ou é difícil? Não, é fácil. Fácil. Estados Unidos, pela ordem. Estados Unidos, Austrália, Japão, China e Alemanha. Então vamos repetir. Estados Unidos... Pela ordem. Austrália. Estados Unidos, Austrália, Japão, China e Alemanha. Onde estaria o Brasil hoje? Top 10. Top 10. Top 10. No mundo? No mundo. Nós somos top 10, a nossa frente ainda coloca aí a Holanda, a gente ainda coloca aí a Rússia, a gente ainda coloca aí a França, a Itália, e aí é onde eu vejo é o Brasil. Desculpa, top 11, Grã-Bretanha. Top 11. O Brasil seria o 11º do mundo. E isso será refletido em Tóquio, na sua opinião? Primeiro que a classificação que existe nas Olimpíadas é por medalhas, né? Uhum. Então, por exemplo, no Brasil, nos Jogos Olímpicos do Rio 2016,
nós batemos o nosso recorde do número de finais, que é botar o maior número de atletas no top 8. Nós batemos o nosso recorde no número de semifinais. Isso é entendido pelo grande público? Muito pouco. Muito ótimo, pouco. Já fomos para o final, estamos entre os 8. É muito pouco, muito pouco. É muito pouco. Porque o que vale é a medalha. O cara, né, chegou em 8º lugar, eles ficam falando, as pessoas falam isso. E tem repórter que às vezes comete uma gafe, né? Poxa, que pena, você chegou em último. Aí o narrador olhou para ele, isso aconteceu numa cobertura. E o nadador olhou para ele, não cheguei em último, eu cheguei em 8º. Sou o 8º do mundo, gente. Ser o 8º melhor repórter do mundo. Só para ensinar para o pessoal que não sabe, são 16 que concorrem? Não, mais. Muito mais. Tem provas de 40, 50 nadadores que estão na Olimpíada, né? Você nada nas eliminatórias. Melhores tempos. Na verdade, você nada as eliminatórias, onde nadam todos, você apura os 16 melhores tempos para disputarem as semifinais, e nas semifinais você apura aqueles que são os 8 melhores tempos. Os 8 melhores tempos é que disputam a final, e os 3 primeiros recebem as glórias do pódio e a fama. Os Estados Unidos estarão mais fortes da natação do que na última Olimpíada, ou vai ser mais ou menos no mesmo patamar, você imagina? Coach? Eles começaram muito mal o Mundial de Guangzhou desse ano, mas muito mal mesmo, depois pegaram um ritmo e acabaram muito bem a competição. Eu não sei exatamente se seria, talvez, porque no Rio 2016 foi uma campanha realmente muito boa mesmo. Tinha Michael Phelps, tinha Ryan Lochte, agora não tem nenhum dos dois. Eu acho que pode haver, eu acho que eles ganham a competição, mas eu não seria capaz de apostar que será com o mesmo número de medalhas que ele tiver no Rio 2016. Não. Eu acho que vai haver pode até ser menos. Eu acho que será menos. Mas um pouco menos, não muita coisa, mas eu acho que será menos. Ainda com uma supremacia absoluta. Sem dúvida nenhuma. De forma alguma sendo ameaçado por qualquer nação. Agora, coach, não sei se você gostaria de falar sobre isso, fique à vontade. Você listaria os 5 maiores nadadores da história do Brasil? Faço também. Pela ordem? Pela ordem, vamos lá. Disparado lá na frente, César Cielo. Segundo, chama-se Thiago Pereira, que é o nadador mais talentoso e mais versátil que nós tivemos. Ele foi bem de comentarista, não foi? Eu acho que super bem. Se soltou bem, Não, né? Eu achei uma coisa interessante, que, por exemplo, ele A mãe dele ligava, vai Thiago, vai Thiago. Coisa interessante que eu achei do Thiago foi o seguinte, que, por exemplo, o Gustavo, ele já tinha sido comentarista, já trabalhava na coisa, já sabia o que ia fazer. E o Thiago não, mas o Thiago fez um caminho, tomou um caminho muito bacana. Sabe qual foi? Ele foi Thiago. Ele não tentou ser o segundo coach ali, não. Entendeu? Então ele foi Thiago mesmo. E eu até almocei com o Thiago Pereira, com o César Cielo semana passada, 2 semanas atrás, e o Cielo disse assim a mesma coisa para mim. Ele teve a mesma pessoa, coach, eu gostei demais, eu também. E foi exatamente esse aspecto que a gente identificou. Ele foi Thiago Pereira. Mas continua na lista. Os 5 maiores. César Cielo, Thiago Pereira. Depois eu preciso colocar um cara que bateu o recorde mundial em piscina longa, foi campeão mundial, chama-se Ricardo Prato, que eu acho que é realmente espetacular. Para mim o 4º é aquele que foi o maior, que é em número de medalhas, o maior medalhista brasileiro, que se chama Gustavo Borges. E o 5º, eu vou de Fernando Scherer, e aí tem aquela coisa, né, que eu não engano, viu, gente? Eu tenho o meu conhecimento, eu tenho a minha parte técnica, mas eu também tenho o coração. E eu sempre coloco um pouco de emoção e de coração nas coisas que eu faço. E o Fernando Scherer é uma pessoa muito especial. Então eu não só reconheço o talento dele ter sido brilhante nas provas que ele integrou à seleção brasileira, mas ele também pela pessoa que ele é. Meu 5º é Fernando Scherer do Xuxa. Na primeira parte do programa, você falou conosco sobre a emoção que você sente quando um nadador brasileiro tem uma grande performance numa prova, bate lá na borda, ou com ouro, ou com prata, ou com bronze, isso misturado com sua análise técnica da prova. Qual é a porcentagem de cada um quando você está trabalhando numa prova de 50 livre, por exemplo, no Sport TV, em que existe sempre a possibilidade do Brasil ganhar uma medalha numa Olimpíada? 50 livre, por exemplo. Primeiro, qual é a porcentagem? Porque eu acho que, para dizer ser 50-50, eu acho que não é mesmo o caminho que eu vou tomar. O que eu preciso dizer é que tudo que eu faço eu coloco muita paixão, tudo que eu faço eu coloco muito amor. Você já chorou no ar? Várias vezes. Mas de soluçar. De César Cielo me fez soluçar. E
E o Milton Leite tirando onda com a minha cara, mas choro mesmo. E choro por bobagens. Às vezes, quando nada, eu tô chorando. Eu sou chorão. E assumo essa fama de chorão sem qualquer... Gaúcho chorão é difícil, né, Alex? Difícil. Por uns marmanjos, gente. Vê, mesmo uns marmanjos ali, eu chorando. Mas é emoção. Quando você ama o que você faz, isso é muito bom, né? E esse aspecto da torcida, é assim, como eu me preparo tanto para as transmissões, eu faço até concentração, eu tenho um momento que antes de entrar no ar, eu estudo meses antes de qualquer cobertura, eu estou engajado na cobertura, eu sei exatamente o que está se passando por ali, eu realmente coloco ainda mais esse ar de emoção no ar, e eu procuro passar isso dali para as pessoas que estão em casa, para que as pessoas possam entender o quanto é importante que a gente valorize o nosso esporte. Você é um admirador do Grenal? Quer dizer, como é que você, como bom gaúcho e bom colorado, se sente antes de algum Grenal no futebol? Eu adoro rivalidade. A rivalidade é uma coisa maravilhosa. A rivalidade é uma coisa que faz... a maior do Brasil do mundo, você? Do mundo. Do mundo? Do mundo. Você não conhece gaúcho? O gaúcho tudo é sempre uma hora. O gaúcho o gaúcho... É outro país. É outro país. O gaúcho, ele pensa assim. E uma das coisas... Eu sempre achei que a rivalidade, o que faz o Grêmio grande é o Inter, o que faz o Inter grande é o Grêmio. Existem, evidentemente, alguns momentos, algumas coisas que fazem elas serem depreciativas, mas eu acho que a rivalidade é extremamente válida. Eu, quando fui técnico de natação, eu tinha muita rivalidade com diferentes profissionais, com diferentes clubes, e tem, como eu disse, tem partes que são boas, tem partes que são depreciativas, mas a rivalidade sempre foi importante. E eu sou muito aberto nisso, eu acho a rivalidade uma coisa maravilhosa. Tanto é que, como gaúcho, gente, agora vem a Libertadores aí, eu, como gaúcho, eu vou torcer pro Flamengo. Tá na cara que eu vou torcer pro Flamengo, isso não tem nem dúvida disso, com todas as ganas, eu vou torcer pelo Flamengo. E agora, isso... E quando eu trabalhei no Rio Grande do Sul, eu trabalhei na RDS, né? E eu me lembro que volta e meia o Grêmio classificava para uma Libertadores, o Inter não, ou o contrário, né? E tinha as chamadas lá da televisão, do rádio, o Grêmio é o Rio Grande do Sul na Libertadores. Isso não enche a barriga de ninguém, gente. Isso é bobagem. Não, isso é frase feita. Frase feita e não convence, gente. O Flamengo é o Rio na Libertadores. Não é mesmo. Mas não é mesmo. O tricolor, o vascaíno, o botafoguense não torce pelo Flamengo. Eu sou Flamengo, vou logo dizendo para vocês. Mengão desde pequeno. Aliás, eu como adoro o sul do Brasil, uma das maiores viagens que eu fiz não foi profissional, ela foi de lazer. Eu sou apaixonado por Gramado. Ah, com certeza. Meus pais têm um sítio. Muito especial. Meus pais têm um sítio. Tem um sítio. Cidade muito bonita, né? Muito aliás, especial. A região toda, né? Gramado, Canela, toda a Serra Gaúcha muito bom. O interior do Rio Grande do Sul. Caxias do Sul. É um interior muito bonito, muito rico. Uma pena que o estado não vive uma saúde financeira muito boa, mas é um estado que tem um maior carinho. Estarei lá em setembro. Sem nenhuma dúvida. Ô, coach, queria te perguntar um negócio, eu acho que você vai saber, né? Como você acompanha esporte. Quem são os maiores 3 atletas da história? Do Brasil todos os esportes. Do Brasil ou do mundo? No mundo. Os 3 maiores atletas da história, na sua opinião. Olha, essa já é um pouquinho mais complicada para você não fazer nenhuma injustiça, né? Eu acho que Michael Phelps, por ser o melhor na água. Eu acho que o Usain Bolt, por ser o melhor nas pistas. Esses 2 primeiros eu imaginei que você falaria. E porque eu vivenciei ambos, né? Eu acho que ambos fizeram parte de toda a minha carreira. E eu vou dar um terceiro que eu acho que talvez seja um pouquinho menos popular para quem não acompanha muito, mas para quem acompanha vai concordar na hora. Ted Riner, o francês campeão mundial de judô. Porque é um cara que, eu acho que ele não perde, gente, há 300 lutas. Um cara assim absurdamente, é a maior invencibilidade da história do esporte mundial. É o francês Ted Riner, que é realmente um cara espetacular. Então eu acho que seriam esses 3 aí. E são 3 da nova geração. Porque eu sei que as pessoas gostam de buscar um pouquinho mais para trás e tal, mas como eu vivenciei esses 3, eu me sinto mais à vontade. A evolução dos esportes. E muda, né? Muda. Não é? Naquela década de 60, década de 50,
as pessoas que faziam esporte, eu sei disso porque a gente estuda muito, quem é atleta, ele fazia 3 ou 4 modalidades, né? Hoje você só faz uma, e só faz só uma prova, então a especificidade do treinamento, a especificidade das competições, a especialização da juventude hoje é muito mais prematura, então você não tem mais aquela possibilidade que antigamente o cara, durante 6 meses ele joga futebol, durante 6 meses ele joga beisebol, não tem mais como fazer isso. Hoje em dia você é isso aqui e é isso aqui até o fim. Bom, a gente está chegando ao final da entrevista, essa entrevista que certamente quem assiste a gente no Esporte Online TV vai gostar muito, porque além de ter muito conteúdo, o coach está ensinando muita coisa de natação para a gente. Eu queria fazer 2 últimas perguntas. Você citou César Cielo, o maior nadador da história do Brasil. Ele é o maior ídolo da natação brasileira também? Eu acho que para o público. Para o público para o público é. Entre os atletas talvez não, mas para o público ele é. A popularidade dele perante o público é muito grande. Entre os atletas não. Mas aí entra Entre os atletas não. Não, mas aí entra aquele aspecto que eu citei anteriormente. Tem muita inveja na natação, Alex? Não acho que seja isso não, seja o próprio comportamento dele mesmo, o comportamento dele. Como o próprio Gustavo também não era tão popular entre os atletas, então, por exemplo, o Thiago Pereira e o Fernando Scheffer, pela personalidade, Fernando Scherer, são muito mais populares, propriamente dito, né? Entre os atletas, vamos dizer assim. Tá. Então, ele seria o maior ídolo também. Popular. Tá? Popular é o César Cielo. Vamos falar um pouquinho de saúde. É a última pergunta. Quais são os benefícios de se nadar, de se especializar em natação em benefício da saúde? O que você aconselharia para quem está nos assistindo? Bom, vamos lá. Primeiro que toda essa minha paixão, todo esse meu amor, todo esse meu carinho pela natação, ela veio por causa da saúde. Eu tinha um irmão asmático, tenho um irmão asmático, ele até tinha uma certa deficiência funcional no braço, e a natação veio como fisioterapia para ele. E como ele tinha essa doença cardiorrespiratória, acabou também ficando na natação, e veio toda a família, que era obrigada. Na nossa casa nós éramos obrigados a nadar. Obrigado, mãe. A gente era obrigado a nadar. Então, isso veio conosco. Então, eu sou uma pessoa que eu acho que o esporte, todos os esportes são importantes, e até você pode fazer o esporte que você quiser, mas eu acho que tem que passar pela natação. Natação, principalmente por conta de saúde, isso desde a infância, desde a infância, e principalmente pela questão de segurança. Nós somos o país que tem a maior costa do mundo, as nossas crianças vivem em piscinas, na casa dos outros, na praia. Perfeito. Você saber nadar hoje, gente, é o único esporte que salva vidas. Então, que você não queira ser nadador, tudo bem, mas saiba nadar, pelo menos você já está se salvando. Saiba o básico. É isso. O básico para nadar. Então, é o único, como eu disse, essa frase não é minha, é do Thiago Pereira, é o único esporte que salva vidas. Cristiano Ronaldo ou Messi? Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque eu gosto mais da maneira como ele se expressa, como ele se comporta. Eu fui treinador de equipe. É mais atleta. E eu gostaria de ter um atleta como ele. A frieza do Messi me incomoda. A frieza do Messi me deixa um pouco limitado. O que ele representa deveria, digamos... Eu acho difícil, assim... A gente nunca sabe quando o Messi está contente, quando ele está triste. A gente nunca sabe como... Ele é um cara fora de série, por favor. Eu acho que é um cara maravilhoso. Depressivo, digamos. Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo, que deve ter inúmeros defeitos, hein? Uhum. Mas eu acho que ele é um cara que eu saberia falar com o Cristiano Ronaldo. Se você pudesse contratar um dos dois, você contrataria o CR7. Ontem. E a natação de Portugal? Tem muito português que assiste o nosso canal. A natação portuguesa é muito primitiva ainda. O que você pode dizer? Portugal, tem um fato de Portugal que é uma coisa absurda, porque Portugal tem excelentes profissionais, excelentes faculdades de educação física, profissionais de uma qualidade imensa, mas ela não consegue transformar o conhecimento na prática. Existe uma distância muito grande entre o trabalho científico que é feito lá com o trabalho prático. E eu estarei em Portugal exatamente nesses próximos dias, exatamente para
a gente tentar levar isso para adiante. Portugal, na história daquele país, nós estamos falando de um país de quase 100 mil metros quadrados, e tem um nadador finalista na história no jogo. Eu estou dizendo, não é medalhista, é finalista. Entre os 8. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco, entendeu? Então, tipo, tenho certeza que eles têm capacidade para muito mais. Tenho certeza disso. Coach Alex Puciel, deixei de perguntar alguma coisa? Você gostou do programa? Achou as perguntas boas? Não, faltou alguma coisa? Não, de jeito nenhum, pelo contrário, maravilhoso. Obrigado por ter esse espaço no Esporte Online TV. Agradeço a oportunidade de abrir um espaço para natação. Eu disse logo no início que é difícil fazer cobertura de esporte olímpico, mas vai ficar cada vez mais fácil se a gente tiver mais espaço. Muito obrigado mesmo, sigam o canal e tomara que venham outras grandes entrevistas valorizando o esporte olímpico. Muito obrigado, Felipe. Eu é que agradeço ao coach Alex Puciel, comentarista do Sport TV. Um abraço para o Milton Leite, ele manda um abraço para o Milton Leite, meu nome, adoro o Milton Leite. E a gente retorna sempre aqui no Esporte Online TV, eu e a Carla Matera, sempre com ótimas entrevistas, sempre procurando melhorar a cada dia. Um abraço, gente!